Gente, vamos fazer então a nossa prece. Vamos mentalizar aqueles que nós conhecemos e que sabemos, né? Estão vivendo momentos difíceis, para que a nossa prece, apesar de ser pequena, mas ela poderá contribuir. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos nossos mentores amigos, que nos protegem, nos guiam com tanto amor, com tanto carinho, com tanta benevolência, com tanta misericórdia. A todos o nosso muito obrigada. Sem ajuda, nossa vida seria muito difícil. As nossas pegadas seriam mais vacilantes, as nossas reflexões seriam menos profundas e a nossa visão da vida não seria tão abrangente. Gratidão por tudo que nós temos recebido na nossa vida e que nesse instante nós possamos vibrar amor, vibrar paz, vibrar coragem, vibrar esperanças para todos aqueles que passam nesse instante pelos nossos pensamentos, são motivos das nossas preocupações e muitos até se encontram distantes das verdades, das leis de Deus que poderiam amenizar os seus sofrimentos e encurtar os seus ciclos reencarnatórios de dor. Que a nossa prece vibração ela possa envolver esses irmãos, envolver o nosso planeta Terra como um todo, em especial todos os dirigentes de todas as nações, para que tenham mais honestidade, mais misericórdia, mais amor pelo próximo. E gratidão, finalmente, por tudo que nós temos recebido, pela doutrina dos Espíritos, pelos conhecimentos que nós temos recebido. Que essa paz, esse amor que já sentimos, possa ser mantidos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Muito obrigada. Que assim seja. Gente, boa noite a todos. Boa noite. A quem chegou aqui, boa noite. Quem chegou um pouquinho depois, a gente hoje, inicialmente, pretende dar 2 capítulos, não porque a gente quer correr, acabar com o livro, mas que eles são pequenos. Se der, a gente faz, se não der, não tem problema. Isso não é problema passar para outra aula. É só para a gente, o que eu não quero é que a gente fique com horário vago e jogar o horário fora, podendo fazer alguma coisa dentro desse horário, tá? O capítulo dessa noite é intitulado Velha Afeição. Lembre-se que o mentor Eusébio, né, que deu a palestra, e a irmã Cipriana não dão ponto sem nó. Não dão ponto sem nó. Já se sabia o que o André Luiz ia fazer naquela região ali. Estava tudo certinho. O acaso não existe. E aonde há um coração de boa vontade, um coração amoroso, um coração que se esforça para ser melhor, não um coração que precisa ser superior, mas um coração que tem já só boa vontade de servir e de ajudar, ali vai ter o trabalho para ele. E é o que aconteceu com o André Luiz. Ele vai ter uma grande oportunidade essa que, se a gente precisasse, a gente gostaria de ter, de ajudar alguém que a gente ama muito, um parente nosso, que porventura pudesse ficar perambulando nos umbrais por alguma razão. Olha que alegria seria se nós pudéssemos ajudá-los a sair dessa condição. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Eu me coloquei no lugar dele e pensei nisso. É triste ver alguém que a gente ama naquela condição? Claro que é, mas é uma alegria poder retirar a pessoa daquela condição. Então, é só motivos para agradecer. Então, André Luiz fica meio assim, mas vamos lá, ele tem lá seus méritos, né? E vai conseguir vencer esse obstáculo, porque coisas que vêm no nosso coração é difícil a gente lidar, é muito difícil. É fácil a gente lidar com uma situação muito grave quando essa situação é de uma pessoa que não é da nossa família ou que não está dentro dos nossos círculos de afeição mais próximo. Aí é fácil, a gente usa a razão e vai. Mas quando é alguém que bate no nosso coração, é difícil fazer a razão prevalecer e seguir em frente. Então, ele foi bastante corajoso, apesar de tudo. Muito corajoso. Então, vamos lá. O que é a realidade? A realidade da vida, a gente precisa entender uma coisa. Realidade é tudo aquilo que a gente está vendo. Está vendo. E o que eu estou vendo não é o que vocês estão vendo.
né? E a realidade representam as nossas verdades. O que é real para a gente é também a nossa realidade. E ali a gente está vendo um único objeto, porque sofreu a incidência de uma luz em direções diferentes, a gente vai ver que ele vai projetar formas que são diferentes. Então, uma luz que venha nesse canto, sendo projetada para cá, ele vai produzir uma forma quadrada. Mas se essa luz estiver de frente, incidindo aqui, ela vai projetar um círculo. E é aí que começam as brigas na nossa vida, no nosso dia a dia. É de querer saber quem é que está com a verdade. Quando a gente tiver dúvida de quem é que está com a verdade, eu vou ajudar vocês e a mim também a sair dessa situação. Lembre-se, só tem um que está com a verdade. Esse é Deus. A gente está com as meias verdades, com as verdades incompletas ainda. A gente não tem uma visão abrangente da vida. Olha a nossa ordem de espíritos. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, a gente não é mesmo senhor da verdade. Não é mesmo. A nossa verdade é um ponto de vista. Como ali é um ponto de vista, quem está numa posição está vendo de um ponto de vista um objeto, uma projeção de um objeto que parece para ele quadrado, mas que de quadrado não tem nada. O outro está numa outra direção, está vendo a projeção da luz sobre um objeto, ou seja, a sombra daquele objeto, e está dizendo que o objeto é redondo. Então, entenda, nós somos assim, a nossa visão da vida é muito setorizada para a gente ficar brigando. Muito. O que a gente veio fazer aqui não foi brigar, não, hein? Já vou avisando a vocês. A gente veio tentar se amar. Olha que isso é difícil toda a vida. E aí diz lá. Oi, Márcia, pode falar. Eu achei interessante eles usarem a lama, visualizarem na lama o dinheiro que eles deixaram. Como é que pode, né? Do material. A gente tem que entender, como a Márcia falou aí da lama, né? Não é que lá tem lama, né? É a manipulação através dos nossos pensamentos que vai dar forma àquele local. Eles estavam tão absorvidos dentro da monoideia, da avareza, do enriquecer, do acumular, e quando eles desencarnam, eles não se tornaram pessoas diferentes, espíritos diferenciados. Eles levaram com eles aquilo que eles acreditavam, aquilo que valia para eles. E é preciso a gente pensar o que vale para a gente. Se eu morresse agora, nesse instante, o que será que eu levaria de emoções para o outro lado, para outra dimensão? Porque eles estavam ali olhando para aquela lama, que na verdade o umbral é um lugar cinza, totalmente cinza, escuro, sem vida, decorrente daqueles que ali habitam, que são espíritos geralmente não, são espíritos que infringiram de uma forma grave as leis de Deus, e que eles mesmos se encarregam de se chicotear e de se punir, por isso criam aquela dimensão tão pobre de alegria, tão pobre de luz e de diversificação. Cria um ambiente cinza, porque no fundo, apesar de não externarem, sabe que são culpados. Culpados pelos sentimentos de orgulho e egoísmo que carregam de uma forma muito superlativa. Por isso que se criam os umbrais. Os umbrais são produtos da nossa decadência moral. E a nossa decadência moral, ela vai representar o nosso distanciamento das leis de Deus. Eu não gosto muito de usar a palavra infração das leis de Deus, porque filosoficamente, racionalmente, aqui ninguém pode infringir as leis de Deus. Porque se eu pudesse infringir a lei de Deus, eu era Deus. O que a gente faz é que a gente se distancia, e essa distância tem um limite, lembra? A distância é o mau uso do livre-arbítrio. Quanto mais eu vou usando mal o livre-arbítrio, mais distante eu vou me tornando. Mas a minha liberdade de ação, ela tem limite? Sim ou não, gente?
Tem. Se tem limites, é porque eu não posso infringir a lei de Deus. Deus deixa chegar até um certo ponto. Quando chega ali, ele fala assim: olha, chega. Chega, porque é muita teimosia, meu filho. Já sofreu pra caramba e ainda está insistindo em fazer as mesmas coisas. Eu já te dei milhões de chances e você ainda insiste em fazer dessa forma? Então, entenda, nenhum de nós aqui pode infringir as leis de Deus. É um vocabulário que a gente usa, mas filosoficamente ele não tem nenhum sentido. Eu não tenho como infringir lei de Deus. Está tudo sob controle. Eu estou me distanciando, mas mesmo a minha distância, ela tem um limite. Ela tem um limite. No livro Libertação, que a gente vai estudar daqui a pouco, a gente vai ver o Gregório. A gente vai ver quantos anos o Gregório ficou lá nas trevas. Mas a gente vai ver que tem limites para isso. A parábola do filho pródigo, o filho fez o que quis com a vida, mas teve um limite, não teve? O limite ele volta. É assim com a gente. A gente é criancinha que bate o pezinho no chão. Mas chega uma hora que para bater quanto quiser. Tem que voltar. Por isso que o mundo é de provas e expiações. Né? A expiação foi a escolha mal feita várias vezes e agora não tem jeito. O que você plantou, você colhe, gostando ou não. Não é porque Deus impôs nada para ninguém, Deus não está impondo nada. Você criou o seu destino. E agora você recebe as consequências do destino criado por você. Então, eu não gosto de usar a palavra infringiu, mas se distanciou das leis de Deus. Né? E aí estavam aqueles espíritos ali pensando, nossos negócios, nossas casas, o dinheiro, 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 agarrados a um punhado de lodo, mas que eles viam como se fosse um punhado de tesouro, de moedas, de ouro. Porque é o que a gente vê, é o que é a nossa verdade. Quem estava de fora estava olhando e falou assim, mas está agarrando lodo para quê? Por quê? Mas ele não estava vendo o lodo, né? E assim a gente constrói a nossa realidade e as nossas verdades. E briga por elas, hein? E se separa uns dos outros. Gente, não é mais hora da gente se separar, agora é hora da gente se unir. E quando eu falo nós, é todo mundo. Todo mundo. Todos eles estavam apegados, não estavam? Apegados à riqueza, ao dinheiro. Eram avarentos, porque só pensavam em acumular. Ninguém precisa de muito para viver. Eu me lembro que na pandemia foi assim um divisor de águas. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. Muito pouco. Então, eles colocam assim, são usuários desencarnados há muitos anos. São usuários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio da zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Então, sabe onde eles ficaram? Ficaram aqui, ó, no primeiro andar, e por estarem tão apegados, não conseguem vir até o terceiro. Estão tão presos à vida material, aos instintos, às coisas materiais, que eles não conseguem subir para ver a sua real essência espiritual. Desapego, a palavra desapego, todo mundo sabe o que é. Mas todo mundo deve pensar, o que é desidentificação? Desidentificação é um linguajar junguiano. Então, quem lê as séries psicológicas da Joana de Ângeles, quando lê a palavra desidentificação, é que você precisa de se desidentificar de alguma coisa. Eles precisam se desidentificar das fortunas materiais. Então, para a gente, significa desapego às coisas materiais. Tá? Eu só botei os dois lados, porque às vezes algumas pessoas aqui estudam Joana de Ângeles, outras não estudam, mas gostam de ler. Tá? Então, eles precisam se desidentificar. Mas a pergunta é, o que eu preciso me desidentificar? Porque apegos não são só coisas materiais. Tem apegos sentimentais, ideológicos, religiosos, políticos, partidários, de time de futebol, sei lá como é que fala isso, aquilo outro. Então, a gente tem outros apegos também. Os apegos sentimentais que dizem, eu não perdoo fulano nunca.
Nunca é sempre. Tentemos viver um dia de cada vez, gente. Nós somos filhos do amor. Filhos do amor. O amor não nos pertence. O amor é patrimônio em geral. É de todos. Nós somos filhos do amor. Nós viemos aqui para amar. A gente pode insistir em não querer amar, mas ninguém aguenta isso para sempre. Porque a gente fica com tanta fome que nem o filho pródigo ficou com tanta fome, comeu os restos dos porcos, viveu lá pior do que porco. E aí lembrou que na casa do pai dele, nem um escravo passava por aquilo ali. Então entenda, a gente veio aqui para se amar, não adianta falar que não vai perdoar. Vai sim, não sei quando, mas que vai. Vai perdoar e vai pedir a Deus para perdoar aquela pessoa que você detesta. Então é melhor começar a detestar menos. Todo dia um pouquinho. Vai detestando menos, entendeu? Nossa, Inês, mas existe detestar menos? Existe detestar menos. Como existe a gente detestar. A gente tem que ser franco, tem gente que não passa na nossa garganta. E a gente tem que ter essa transparência dentro de nós. Ter coragem de falar, fulano não desce mesmo. Porque o primeiro passo é reconhecer o mal dentro de nós. Como eu vou mudar coisas que eu nego? Como eu vou mudar coisas que eu não quero ver? Eu só posso mudar as coisas que eu vejo e que eu não nego. Não é que a gente vai virar santo amanhã de manhã. Não vai mesmo, desistam. Senão não tinha reencarnações, só tinha uma vida. Esse papo de que conheceu a doutrina dos espíritos e amanhã de manhã já perdoou todos os inimigos, gente, tenho pena de quem fala isso. Juro que eu tenho. Eu olho assim com uma cara assim, sabe? De desânimo. Porque isso não é verdade. Perdão é processo. A gente não está com essa bola toda, não. Vamos aceitar onde a gente está, que é melhor. É mais fácil para sair dessa posição. E o acaso não existe mesmo, né? No meio daquele tumulto, aquele pesadelo, daquelas trevas, né? Ali tem aqueles burburinhos, aquela coisa toda. E aí, de repente, André Luiz, ele ouve uma voz, aquela voz, escutando-a, pavorosa dúvida se apoderou dele, de mim, ele fala. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo, diz André Luiz. Aquele velho ou eu, fixei-lhe os traços. Oh, seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno, Cláudio. Tornando ao pretérito, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia internicidamente o coração como se fosse ouro e que se fosse a coisa mais valiosa. É engraçado, né? Como é que a gente pode amar pessoas, às vezes, que estão tão no fundo do poço, que estão tão lá embaixo? Sabe por quê? Porque o amor não tem fronteiras. E a gente não deve ter vergonha disso, não. Que bom que a gente pode amar alguém que está acima da gente, que pode amar alguém que está abaixo da gente, que significa que a gente ama mesmo, de verdade. E ai de nós se não fosse esse amor na nossa vida. Já pensou se os nossos mentores não nos amassem? Eles não iam cuidar da gente, não ia nem querer ser nosso mentor. Estão acima da gente, amam a gente que está abaixo, teimando, batendo o pezinho, dizendo que não vai fazer. E eles amam assim mesmo. Que coisa boa, né? Porque se não fosse eles, a nossa vida seria mais penosa. Bem mais do que já é. Então, como é bom como a gente poder amar assim, sem fronteiras nenhuma. Vocês já pararam para pensar que um serial killer tem uma mãe? E que provavelmente essa mãe ama muito esse filho, mesmo ele sendo um serial killer. Né? E que bom, né? Porque ele vai precisar de muito amor para sair da condição que ele se meteu. Calderaro amparou-me assegurando. André, já sei de tudo. Entendo agora a significação de tua vinda a estas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire a atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue.
É interessante quando a gente vê que o Cláudio, ele começa a fazer questionamento, lembra no livro? Ele fala assim, será que eu estou louco? Entenda, gente, quando a gente está na dúvida, é porque a gente já sabe que está errado. A dúvida é o sinal que a gente já sabe qual é o certo, ou não quer fazer porque não tem coragem, ou porque ainda não viu totalmente. Mas a dúvida já é um indício que a gente sabe que não está certo. Então, olha a sabedoria do Calderaro, tá vendo? Se ele está em dúvida, ele já sabe que as verdades deles não são muitas verdades. Lembra daquela primeira imagem? O quadrado, o círculo. Então, ele já sabe que pode ter uma outra verdade que não seja dele. É a hora de ajudar aquela pessoa. Que quando a pessoa está com aquelas certezas absolutas, desistam. Vai ser só briga de espadas. Você vai dizer uma coisa, a pessoa vai dizer outra. Mas o Cláudio já estava em dúvida sobre a real condição dele. Então é a hora agora de salvaguardar o Cláudio. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso está em João 8,32. Mas, gente, conhecer a verdade não é mole, né? Porque quando a verdade nos diz algo muito bom de nós mesmos, é bom. Mas quando a verdade é algo que demonstra que a gente traz algo muito ruim dentro da gente, ufa, não é fácil, não é? É bom enquanto está massageando o ego, aí é gostosinho. Mas na hora que a verdade nua e crua, já é dureza. Então, abracei-o, compungindo e sem desejar chocá-lo com importunas revelações, expliquei-me. Cláudio, alguma coisa, né? Sois vítima de lamentável engano. Vossa casa antiga cerrou-se com os seus olhos físicos que já desapareceram. Encarceraste o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal. Vai para mais de 40 anos. 40 anos ele perambulava num umbral sem saber que tinha morrido e agarrado a uma fortuna e achava que aquela região ali era uma mina de ouro. 40 anos. E quantas vidas será que a gente já não tem insistindo nas mesmas coisas? É isso que a gente precisa pensar. Porque o Cláudio aqui é só um exemplo para acordar a gente. E aí a gente tem que agradecer o André Luiz e o Cláudio. Mas há quanto tempo que a gente vai embalado pelas nossas ilusões e vai de ladeira abaixo? Então, André Luiz dá uma notícia para ele, sem falar ainda que ele é neto. Mas fala para ele que ele realmente está morto e que ele está iludido. E aí vem a culpa. Eu botei culpa, o que vocês podem achar que foi arrependimento, mas não foi, não. A gente vai ver claramente que o Cláudio sente não é arrependimento ainda, mas culpa. Culpa por quê? Porque ele lesou a irmã. Então ele está cheio de remorso dentro dele. Cheio de remorso. Cheio. Né? Reparai vossas mãos agora, que divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio acumulado à custa de dificuldades alheias converteu-se em lodocentos detritos. Notai. Por que ele estava ali? Né? Porque aquela fortuna foi ganha indevidamente. Não foi ganha com esforço, com trabalho, com suor de cada dia, com a retidão. Mas foi ganha lesando uma pessoa. E eu tenho pena dos políticos do Brasil. Eles se acham por cima. Mas, infelizmente. E quando eu falo político, eu falo de todos, sem exceção. É uma pena. Lhes foi dado missão para ajudar a pátria, para reerguer os caídos, para dar dignidade aos que já perderam a dignidade do emprego, da cidadania, e eles insistem em acumular fortunas. Meu avô pôs-se a contemplar a massa de lama que abraçava, porque aí ele teve a claridade. E ele viu que aquele que ele abraçava não era o ouro que ele imaginava, que ele estava fazendo a ideoplastia. E gritou aterrorizado. Em seguida, pousando em mim os olhos lacrimosos, considerou: será o castigo? Olha a questão religiosa, que a gente ainda acha que Deus castiga a gente. Deus é amor. Deus não se vinga de nenhum de nós.
Se a gente está numa situação de punição, foi a gente que não se perdoou ainda. É uma situação em que o orgulho me coloca para ser punida. Porque a culpa, o pano de fundo da culpa é o orgulho, que não me deixa ver que eu sou falível e que eu falhei. Aí eu fico me castigando. Minha falta para com Ismênia exigia punição. Como os soluços lhe asfixiassem a garganta, interroguei. A quem vos referes? A minha irmã, cujos direitos espezinhei. Então ele tinha consciência de culpa. Umbral é um lugar onde a gente vai expurgar as nossas culpas. É a nossa prisão. Nós construímos elas, entramos dentro dela, botamos a chave na porta e viramos. E em seguida guardamos a chave. Só quem pode tirar a gente de lá somos nós. Pode falar, Ana. Eni, como é que você entende a diferença de culpa para arrependimento? Lembra da história de Paulo de Tarso, na estrada de Damasco? Se Paulo de Tarso tivesse mergulhado no labirinto e no abismo da culpa, ele nunca teria sido um divulgador do Cristo. Mas ele cai em arrependimento, ele vê assim, errei mesmo. Jesus, o Cristo, era uma grande alma. E daqui para frente ele fala-se para Jesus mesmo, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus diz para ele o que ele tinha que fazer. E ele fez. Se ele tivesse na culpa, ele ia ficar a vida inteira se lamentando na posição de vítima e não ia fazer nada. A prova cabal que ele entrou no arrependimento ele viu que estava errado, levantou, sacudiu a poeira, foi corrigir os seus erros e refez o seu caminho divulgando Cristo. Isso é arrependimento. A culpa é paralisante. A culpa te joga dentro de uma cela, faz você trancar a porta com uma chave, botar a chave no bolso e ficar esmurrando a cela, pedindo alguém para te tirar lá de dentro. Isso é culpa. Foi? Entendi. Uhum. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã que não lhe era filha legítima de nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, escorracei-a do ambiente doméstico. Provei que não partilhava meus laços consanguíneos para melhor assenhorear-me da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu. No entanto, releguei-a a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre. Ficou rico para a vida material e pobre para a vida espiritual. É uma escolha, não é? É uma escolha que nós podemos fazer a qualquer hora. Depende do que a gente está correndo atrás. Ninguém precisa viver na miséria, nem deixar de trabalhar e nem deixar de ter uma vida confortável. Mas lembre-se, nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal e que nós precisamos trabalhar a nossa parte espiritual. E não é possível que ninguém tenha pelo menos 1 ou 2 horas por semana para cuidar disso. Então não há desculpas. Não há desculpas. Num dia de 24 horas, eu não tenho pelo menos meia hora. Eu não tenho hora nenhuma. Então por que eu não quero? Eu me recordo bem, na minha época de faculdade, os últimos períodos, a gente tinha tanta matéria que olha, era uma loucura, vocês não tinham noção da quantidade de matéria. Minha faculdade é tempo integral, eu entrava às 7h20 da manhã, saía às 10h30 da noite. E aí eu fui reclamar com a minha professora de neurologia, tinha muita matéria, mas tinha mesmo muita. Eu falei assim, você não podia dar menos matéria, a gente tem que estudar, tem tanta prova, eu não vou ter tempo de estudar tudo isso. Ela virou para mim e falou assim, tempo é uma questão de preferência. Eu olhei para ela e falei assim, muito obrigada, você tem toda a razão, quem me enfiou nessa faculdade foi eu, quem tem que sair dela sou eu. E nunca mais eu reclamei. Era verdade, não é? Quem me colocou na faculdade fui eu. Quem tem que sair de lá? Eu. A parte dela está fazendo, graças a Deus que ela estava fazendo a dela, né? Então, isso eu nunca mais esqueci, eu não tomei aquilo como uma afronta. Eu, assim, despertei e falei assim, é mesmo, que culpa que ela tem? Nenhuma. Ela fez a parte dela, ela deu a matéria. Qual é a minha parte? Estudar. O problema meu, se eu não tenho tempo, paro de dormir, não almoça, fico estudando o dia inteiro, se vira. Foi você que se enfiou lá, se tira de lá. Né? Então, pode falar, Márcia. Quando eu fazia residência, que a gente reclamava do horário, o presidente da fundação virava para a gente assim, o que vocês fazem de 12h às 5h?
Pois é. Exatamente, né? O que Era você faz? fechar o lugar, tudo bem. Eu durmo, você dorme porque você quer, vai estudar, vai fazer o que você tem que fazer. Afinal de contas, não foi a gente que se meteu nisso. Né? Estou lá porque eu quis, então. É isso aí, né? Mas é dureza, né, ouvir isso. Mas, assim, é bom porque me despertou para a minha realidade, né? Foi eu que me meti de lá, eu que saio de lá. Ou quando a gente se meter no umbral, gente, não entre em desespero. Faça uma prece e fala assim para Deus, fui eu que me meti aqui, agora eu só não sei sair. Me ajuda aí que eu vou sair. Eu sei que eu tenho que sair com as minhas pernas, mas eu não estou vendo muita saída. Dá um start aí para depois eu vá, para depois eu vou. Mas, assim, não fica entrando numa de vítima, não. Assume logo que está errado e segue, né? Só não perde tempo. Tende piedade de mim, meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos, e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado sem ninguém, será? Será que a gente está desprezado sem ninguém? Há poucos dias, uma amiga espírita me falou assim, como é que vai ser, hein? Quando eu morrer, e se a minha família não me ajudar? Eu falei assim, fica calma, calma, relaxa. Se a família de agora não puder olhar, não tem problema, a gente tem família de outras vidas, sempre tem alguém para olhar para a gente. E Deus não desampara ninguém. Relaxa, se não for ninguém da família atual, vai ser as outras famílias que a gente teve em outras vidas. Relaxa, porque sem ajuda a gente não fica. Mesmo a gente não sendo pão para fazer hóstia, mas sem família, sem ajuda a gente não fica. Né? Então, estou desprezado sem ninguém. Ah, mentira, André Luiz estava ali. Valei-me, emissários do Eterno. Não abandoneis um ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. Medo de quê? Dele mesmo. Ele estava com medo do que ele fez. É dele mesmo que ele tem medo. Por isso que dizem que o único mal que a gente deve temer é aquele que está dentro de nós. E é verdade. Porque o mal dos outros, se não encontrar ressonância em mim, não vai poder fazer nada comigo. Nada. Nada. Né? E aí o amor cobre a multidão dos pecados, não cobre? Cobre sim. Né? Cobre sim. Meu neto André Luiz era a luz de meus olhos, falando para ele. Né? Muita vez, os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões, manifestei em casa o desejo de ele se consagrasse à medicina, e ele consagrou. Porém, tem os poréns, né? Tem os poréns. Destinei-lhe um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Ele fez, né? Mas deixou umas rebarbas lá. Frequentemente me assaltava o remorso pela extorsão que infligira a minha irmã. Contudo, consolava-me com a ideia de que o neto de meu coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu indebitamente aferrolhara, educando-se como convinha para benefício de todos. Seria o benfeitor dos pobres? Não foi bem assim, né? Mas foi uma pessoa digna. Seria o benfeitor dos pobres e dos doentes. Espargiria sementes dadivosas onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, querido e respeitado. E era o neto que estava ali. O acaso não existe, gente. O acaso não existe. E o amor é a ponte que vai unir todos os abismos, né? E aí a ressonância, né? André Luiz devia estar com o coração na garganta. Eu imagino, eu estaria. Meu peito como se arrebentara numa torrente de pranto irreprimível, porque é difícil mesmo, né? Ali não me achava ante assembleias superiores cujas emissões de energia me sustentassem até o fim do combate educativo da autodisciplina. Viu por que Cipriana falou que ele não podia descer mais? Porque a gente não tem esse preparo todo emocional para certas coisas. Ali era o limite onde André Luiz podia ir, realmente. Você vê, ali naquele ponto ele não contava com o auxílio da psicosfera ao redor para sustentar ele onde ele iria falhar. E ele não tinha subsídios suficientes. E aí, né? Mas diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres, lembrei-me de meu avô acariciando-me os cabelos, recordei que meu genitor sempre aludia aos desejos do velho com referência à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali agarrado às ideias de posse financeira. Compreendi a extensão de meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu não soubera honrar no mundo.
dirigi súplice olhar a Calderaro, rogando-lhe me perdoasse. Mas ele, né? Olha o reconhecimento, a humildade dele. Ele só fez medicina porque o avô ajuntou dinheiro para ele. Então, ele também devia ao avô, mas ele também devia à humanidade porque ele não foi aquele médico que ele poderia ter sido. Olha só, quanta humildade, né? Quanta lição que o André Luiz mostra ali para a gente. Por isso que ele não caiu tão vibratoriamente a ponto de ficar agarrado naquele lugar. Por quê? Porque ele já tinha humildade de se reconhecer. Sabia que ele devia aquele avô de alguma maneira, não importa como o avô ganhou aquele dinheiro, mas o avô separou uma parte para ele poder ter uma posição na vida. Então ele não era ingrato, mas ele também sabia que ele não foi o médico que o avô dele gostaria que ele fosse e que ele não foi nem o médico que ele hoje gostaria de ter sido. Então olha quanto reconhecimento. Esqueci por momentos os estudos que me impuseram a fazer. Olvidei os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava um reconhecimento sincero e o amor puro. E enquanto as míseras entidades emuradas na usura gritavam revoltadas umas e riam outras, a sorrelfa, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas, diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara, louco de alegria, precioso fardo, que me era doce e leve ao coração. Então, era um fardo que era doce e leve ao coração. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Apesar de tudo que aquele avô tinha sido na vida, mas lembre-se, para André Luiz, ele foi maravilhoso. Por isso que a gente não tem direito de julgar as pessoas. Não tem. Às vezes as pessoas não são boas para a gente, mas elas são exemplos para outras pessoas. A gente acerta num ângulo da vida e erra no outro. A gente é assim. Às vezes a gente é ótimo com a família, mas é péssimo na sociedade. Às vezes é péssimo na sociedade, é ótimo na sociedade e péssimo com a família. A gente é assim, gente. A gente ainda traz dois lobos dentro da gente, o lobo bom e o lobo mau. A gente ainda é assim. Então, André Luiz socorre e tira o avô daquela condição. Mas o socorro não acaba aí, não. A gente vai ver agora no próximo, que ele continua lutando para que o avô agora possa ser encaminhado definitivamente. E aí que a gente tem que reforçar a nossa fé. Olha como o amor nos une, não é verdade? Ele teve a oportunidade de tirar o avô dele de lá, vai ter a oportunidade de colocar o avô dele dentro de um posto daquela região e vai preparar a reencarnação, vai ajudar no preparo, ainda que muito indiretamente, mas ele vai ajudar, vai interferir de alguma maneira para que o avô dele possa ser encaminhado. É válido ou não vai? Não é válido a gente conhecer tudo que a gente está conhecendo. Olha quanto bem a gente pode fazer para muitos. Essa doutrina é maravilhosa. Então vamos lá.